Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Quem tá chegando aí agora, se inscreve aí no canal, deixa seu like, comenta, compartilha, me ajuda aí na divulgação do canal, tá bom? Hoje eu vou falar para vocês a respeito dos mecanismos de defesa. Eu vou falar pelo menos de 15 tipos de mecanismos de defesa, mas eu vou dividir o conteúdo ao longo dos vídeos para não ficar muito pesado, para que vocês consigam entender de uma forma mais efetiva, tá? Eu vou resumir pelo menos 15 tipos para que vocês aprendam de uma forma melhor, tá bom? Então, basicamente, os mecanismos de defesa são uma forma do ego se esquivar de elementos potencialmente inconscientes. É como se o ego procurasse fugir de uma realidade dura, se esquivar de uma autocrítica e fugir a todo custo de situações que ele não queira enfrentar, né? É como se o ego, ele tentasse fazer de tudo para não obstruir, para não romper a capa protetora que ele cria para se proteger. O responsável pelos estudos sobre os mecanismos de defesa é Freud, também conhecido como o pai da psicanálise. Freud iniciou os estudos e logo em seguida sua filha Ana Freud deu continuidade aos estudos referente aos mecanismos de defesa. Então nós podemos dizer que os mecanismos de defesa, eles são uma espécie de subterfúgios que o ego cria para se proteger. É aquela ideia, aquela percepção que a pessoa tem de si mesma, aquela ideia que ela tem do que ela é e do que ela acha que ela realmente é aquela ideia de si mesma. E qual é o objetivo dos mecanismos de defesa? É proteger a pessoa, proteger a personalidade da pessoa, para que ela não tenha que enfrentar situações dolorosas, decepções, desilusões e constrangimentos. Então, nós podemos dizer que são estratégias não conscientes do ego proteger a personalidade da pessoa, não encarar uma realidade dura e não encarar situações que precisam ser encaradas. Então, a pessoa faz o quê? Ela aprisiona ali uma realidade para não encarar, para não sofrer com aquilo ou com aquela situação. Então, são estratégias que o ego cria para proteger a personalidade da pessoa. Então, para o ego, é muito cômodo ele continuar insistindo nessa ideia de autoimagem, nessa ideia que ele cria da sua própria autoimagem, na sua auto-verdade, que ele realmente acredita. É muito confortável para o ego acreditar nisso, no que ele realmente cria para se proteger, porque aí ele fica ali naquela redoma, né? Ele se protege, ele não tem que encarar nada que ele sinta que possa ser uma ameaça. Então, realmente é muito cômodo. Só que existem processos psíquicos que são construídos para que o indivíduo, né, o paciente, não encare eventos que ele deveria encarar. E isso pode causar muito sofrimento, porque a pessoa foge da verdade para não querer encarar os fatos. Isso é muito perigoso. Isso no futuro pode desencadear muitos problemas. Então prestem atenção no que eu vou ler para vocês aqui, ó, de suma importância, tá? Ó, além disso, os mecanismos de defesa são mobilizados diante de um sinal de alerta, um sinal até mesmo de perigo. E eles são abertos para impedir a vivência de fatos dolorosos que o sujeito não está pronto para suportar. Então aí, qual é a função da análise? Qual a função da psicanálise? É preparar o paciente, preparar o sujeito para que ele possa encarar estes fatos, porque a pessoa tem que aceitar a realidade que ela vive. Ela precisa ter uma compreensão de si mesma, de si mesma, seu inconsciente, sua personalidade e tudo que ela carrega dentro de si,
e também encarar a realidade externa. A pessoa tem que ter essa compreensão de si mesma e da realidade externa. Então, o que a análise vai fazer? O que a terapia psicanalística vai buscar? Preparar o indivíduo para que ele possa encarar a verdade, a realidade, como ela propriamente é. Então, os mecanismos de defesa, eles são criados pelo ego para proteger a pessoa. Só que essa proteção, ela é muito tênue, ela é muito delicada e qualquer sinal de perigo ou alerta ou qualquer situação traumática pode fazer a pessoa despertar, vamos dizer assim. E isso pode ser muito perigoso, porque a pessoa pode não estar preparada para encarar a realidade e a pessoa pode sofrer muito com isso. Então é tão importante a gente entender quais são os mecanismos de defesa e por que o ego cria para nos proteger e do que ele está nos protegendo. Nos próximos vídeos eu vou exemplificar para vocês sobre todos eles, para ver se vocês aí, né, se identificam com alguns deles. Se você aí tem algum mecanismo de defesa que você tá aí, ó, a vida toda com ele e não sabe nem do que se trata. Preste atenção nos próximos vídeos para você compreender como eles funcionam, como eles influenciam a nossa vida, as nossas relações e como eles atrapalham a nossa vida de forma profissional, de forma efetiva, de forma que tende a nos prejudicar no trabalho, nos relacionamentos e na nossa vida cotidiana. Acompanha aí, pessoal, nos próximos vídeos. Me segue aí, quem não segue ainda, se inscreva no meu canal, comenta, compartilha. Se você se identificou aí, se você tem alguma dúvida, me chama aí pra gente conversar, tá bom? Ó, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.